Eram exatamente 6 horas e 17 minutos da manhã quando o USS George H.H.W. Bush cortava as águas do Golfo de Omã em uma patrulha de rotina, e de repente o radar pintou 48 drones iranianos Shahed vindo do sudoeste. O drone líder estava a 12 quilômetros de distância, avançando em direção ao porta-aviões a 185 km por hora, carregando 50 quilos de explosivo de alto poder na ponta do nariz. Mas o operador iraniano que controlava o enxame não sabia o que tinha sido instalado no convô de voo do Bush apenas 3 semanas antes. Sem nenhum aviso, sem nenhuma explosão, a estrutura inteira do drone despenca no Golfo. Sem míssil, sem rastro luminoso, sem nenhuma chama no céu. Apenas o vento sobre a fuselagem e uma splash na água. O que derrubou esse drone é algo que a Marinha dos Estados Unidos passou uma década construindo. Nesse cenário de simulação de guerra ambientado na primavera de 2026, o sistema acaba de ser usado em combate pela primeira vez, e ainda há 47 drones iranianos vindo do sudoeste. Entre as catapultas e as correntes de amarração, há um container de carga que a tripulação do convô vinha desviando há 3 semanas, sem pensar muito nisso. Sem marcações, sem sinalização, sem propósito aparente. 3 semanas de desvio treinaram a tripulação a simplesmente ignorá-lo. Então, o teto desliza sobre trilhos hidráulicos e um diretor de feixe sobe de dentro sobre uma montagem estabilizada. As ópticas varrem o horizonte a sudoeste. Travam em um contato a 8 quilômetros de distância, mais ou menos a mesma distância do centro de São Paulo até o aeroporto de Congonhas. O feixe conecta, invisível, sem flash de disparo, sem fumaça, sem traçante algum. E por 2 segundos, o suboficial não vê absolutamente nada acontecer. No display tático do Mason, o contratorpedeiro a pouco mais de 3 quilômetros de distância, numa sala sem janelas abaixo do convés, onde os marinheiros combatem através de telas. O contato ainda está lá, ainda voando, ainda se aproximando. 3 segundos. 4. Então o contato desaparece completamente do escopo do Mason. E no limite da visão, um pequeno ponto preto cai do céu e afunda no Golfo de Omã. O diretor de feixe desliza 10 graus, trava novamente e mantém o contato a 9 quilômetros. 12 segundos depois, esse contato também some do escopo, e uma segunda splash cai a 2 quilômetros da primeira. O suboficial ainda está parado no mesmo lugar. O que quer que esteja naquele container acaba de fazer isso 2 vezes. O sistema que derrubou esses drones é o LOXT, o sistema de armas a laser. Desenvolvido pela Avironment, a Marinha o testou a bordo do Bush pela primeira vez em outubro de 2025. Esta manhã é a primeira vez que o sistema é disparado contra algo que realmente estava tentando abrir um buraco em um navio de guerra americano. O container não foi embutido no casco. Foi simplesmente parafusado ao convés. A Marinha puxou um cabo de energia de um painel de distribuição existente e conectou a lateral da unidade. Depois, amarraram tudo com as mesmas correntes que prendem um EF-A18 ao convés durante um furacão. A instalação inteira levou menos tempo do que uma reforma de cozinha. O feixe opera entre 20 e 35 kW. Para ter uma referência, o micro-ondas da sua casa funciona com cerca de 1 kW. Isso é o equivalente a 30 micro-ondas focados num único ponto do tamanho de uma moeda. Parece modesto para padrões de armas a laser, mas é mais do que suficiente contra uma fuselagem de fibra de vidro. O LOXT existe para uma única função: parar os drones pequenos, lentos e levemente construídos que o Irã vem lançando em ondas desde o início do conflito com os Houthis, drenando o estoque de interceptores da Marinha. Toda outra arma naval custa mais para produzir do que o alvo que ela destrói. O LOXT não. O que acabou de afundar na água? O Shahed 136, o drone de ataque unidirecional produzido em massa pelo Irã. Fuselagem de fibra de vidro movida a hélice, 50 quilos de explosivo na ogiva,
Alcance de cerca de 2.500 quilômetros, mais ou menos a distância de São Paulo a Buenos Aires com combustível sobrando. O Irã os fabrica por $35 mil a unidade. A coisa é lenta, burra e faz barulho de cortador de grama. A vantagem iraniana é que eles produzem 1.000 por mês. O Locust custa aproximadamente $1 por disparo. O preço da eletricidade que alimenta o feixe e os drones que ele acabou de afundar custam $35 mil cada. Isso é $1 no gatilho para derrubar $70 mil em equipamento iraniano. É essa a mágica. 2 drones abaixo. Munição total gasta, aproximadamente $2. Mais ou menos o que a tripulação acabou de gastar no café. No convés, o suboficial passa por cima de um cabo grosso de energia que sai de um painel de distribuição e entra na lateral do container. O cabo está quente ao toque. Dentro do container, os trocadores de calor estão zumbindo com tanta força que o piso metálico ao redor começa a sentir o calor. Instalar uma nova arma em um navio de guerra normalmente significa meses de estaleiro e centenas de milhões de dólares em contratos antes de o sistema disparar o primeiro tiro. O Bush não tem previsão de recarga de combustível e revisão até o início dos anos 2030. Então não havia janela de programação para encaixar uma nova arma. A Marinha simplesmente contornou o problema, e o resultado está sentado no convés derrubando drones por $1 o disparo. Pense nisso como instalar um ar-condicionado de janela em vez de refazer todo o sistema central. Menos potência, menos trabalho, mas funciona amanhã de manhã em vez de em 2031. Porque a ameaça dos drones tem aparecido mais rápido do que o ciclo normal de aquisição da Marinha consegue acompanhar. O diretor de feixe desliza novamente, trava e mantém. Um terceiro drone desaparece do escopo do Mason, depois o quarto, depois o quinto. Isso deixa 42 drones ainda vindo e as células de míssil do grupo de ataque não foram tocadas. O Mason carrega 96 células de lançamento vertical carregadas para este desdobramento. E o Ross e o Donald Cook trazem mais 90 cada. No total, 276 células em toda a formação, contra 48 drones no enxame. A matemática deveria ser uma vitória absoluta. Quase 6 mísseis para cada drone, com células sobrando. O que levanta a pergunta óbvia. Para que o grupo de ataque precisa de um laser? A resposta está a 600 metros para o leste, num centro de operações do IRGC, na costa de Bandarabas. Um coronel iraniano observa o mesmo combate em seu próprio display tático e vê seu contador de drones cair 1 a cada 12 segundos enquanto anota tudo. Esta manhã não é o ataque. Esta manhã é o problema de matemática sobre o qual o próximo ataque será construído. O coronel construiu o plano de hoje em torno de um único número: o custo dos interceptores que os americanos normalmente usam para deter seus drones. Cada Shahed 136 custa ao Irã o preço de uma caminhonete usada. O interceptor que o derruba custa à Marinha Americana $1,5 milhão. Cada disparo troca $1 por 43 centavos no balanço de custos. Os americanos vencem cada engajamento individual e ainda ficam sem dinheiro mais rápido do que o Irã. É a caça-níquel em que a Marinha está presa desde o início do conflito com os Houthis. Você ganha cada rodada e vai para casa com o bolso vazio. É como ganhar todas as mãos no jogo de pôquer da família, enquanto seu sobrinho esvazia silenciosamente sua carteira por baixo da mesa. O coronel não precisa fazer um drone atravessar o convés do porta-aviões esta manhã. Ele precisa que o grupo de ataque dispare interceptores suficientes para que o próximo ataque encontre o estoque vazio e o porta-aviões virando para o porto. O próximo ataque acontece daqui a 3 dias, quando sua segunda onda estiver abastecida e pronta. Os drones não são a arma. Os drones são a isca. A armadilha é o contador de munição no display de combate do Mason. Mas no Mason, o contador de lançamento não se moveu. 6 drones abatidos. Células ainda carregadas em 96. O coronel ainda não percebeu que está planejando com base na versão do combate em que o Mason já teria disparado 1 dúzia de interceptores até agora.
E nessa versão, seu plano funciona no papel por causa de uma característica específica do sistema de lançamento vertical, Mark 41. Não há como recarregá-lo no mar. A Marinha dos Estados Unidos trabalha nessa capacidade há mais de 20 anos e, até esta manhã, ela simplesmente não existe. Você não consegue içar um container de míssil para dentro de uma célula de um contratorpedeiro a partir de um navio de abastecimento em movimento, em nenhuma condição de mar, de nenhum navio que a Marinha já construiu, em nenhuma condição climática que exista na Terra. A Marinha testou conceitos por 2 décadas, e nenhum deles funcionou operacionalmente. E nenhum deles vai chegar este ano, no próximo ou no seguinte. Então, quando o Mason queimar suas células, o Mason tem exatamente uma opção: sair do combate. Navegar até um dos poucos portos certificados para manusear munições do Mark 41, Norfolk, Yokosuka, Rota, San Diego, atracar ao lado de um guindaste de manuseio de mísseis e passar dias recarregando enquanto uma tripulação de revezamento dorme nos alojamentos em terra. Não há meio termo. Não existe navio de reabastecimento em operação hoje, ou que existirá amanhã, que consiga colocar um míssil de volta numa célula de contratorpedeiro no mar. É como ter um carro que só pode ser abastecido em 4 revendedoras específicas no mundo, e a mais próxima fica a 2 semanas de viagem. Se o Mason queimar seu estoque neste engajamento, o porta-aviões perde seu comandante de defesa antiaérea por no mínimo 2 semanas. Nesse ponto, a janela de 3 dias do coronel se fecha, e a segunda onda ou passou ou nunca precisou ser lançada. O combate acaba antes de as células voltarem ao teatro. Essa é a armadilha. E o Locust é o que o coronel não previu. O container dispara seu 8º splash silencioso, depois o 9º. O convés ao redor do container está quente agora, e as linhas de refrigerante pulsam visivelmente contra o piso metálico. O suboficial já seguiu em frente para outras funções. O diretor de feixe continua trabalhando. O contador de lançamento do Mason ainda não se moveu. Em Bandarabas, o display do coronel atualiza mais uma vez. Contagem de drones. 38. Depois 37. Depois 36. Os americanos estão parando seus drones, mas o coronel não consegue ver como. Não houve lançamento de míssil do grupo de ataque em seu feed de radar nos últimos 6 minutos. Nenhuma assinatura antiaérea de espécie alguma. Seus drones simplesmente apagam no meio do voo, na mesma taxa com que aconteceria se o Mason estivesse queimando interceptores em ritmo máximo. O que o coronel não sabe é que o Mason não disparou uma única célula. Os americanos estão parando todo o seu enxame com um container de carga e um cabo de energia. Ele não tem modelo para o que está acontecendo em seu display. É o equivalente militar de abrir o aplicativo do banco e ver cobranças que você não autorizou. Algo está claramente acontecendo. Você simplesmente não faz ideia do que. 19 minutos após o início do engajamento, 16 splashes depois, o convés ao redor do container está quente o suficiente para sentir através da sola das botas. Os trocadores de calor ao longo do flanco do container expelem calor continuamente para o ar úmido do Golfo. Gelo se forma no metal perto das entradas de refrigeração. A umidade é extraída do ar tão rapidamente que congela na estrutura e queima ao toque. Um membro da tripulação passa, dá uma olhada no painel de leitura e segue em frente como se tivesse visto isso 100 vezes. Toda essa energia tem que vir de algum lugar. A resposta está 6 convéses abaixo do convés de voo. 2 reatores nucleares. A 4W alimentam o Bush. São os mesmos reatores que impulsionam seus 4 eixos de hélice a mais de 30 nós, acionam suas catapultas a vapor, alimentam seus radares, elevadores de aeronaves e ar-condicionado. Eles geram centenas de megawatts de energia elétrica, que o comandante pode direcionar para onde o navio precisar. Um laser de 35 kW, funcionando continuamente, contando resfriamento e controle do feixe, precisa de cerca de 100 kW de energia de entrada. O reator do Bush não percebe.
Todo outro navio que já testou um laser no mar funcionava com motores convencionais, o Ponce, o Preble, o Portland, e cada um deles bateu na mesma parede. Suas usinas ficam sem energia no meio do combate, como um celular morrendo no meio de uma ligação. O Bush tem um reator, e um reator não acaba. Enquanto as barras estiverem quentes, o Locust continua disparando por meses, por anos, indefinidamente, desde que as outras demandas de energia do navio permaneçam dentro do orçamento. O reator é o estoque de munição. E a ideia desse estoque de acabar é tão improvável quanto a ideia do seu pai ficar sem opinião no almoço de domingo. Simplesmente não acontece. Essa é a principal razão pela qual o teste do Locust foi atribuído a um porta-aviões, em vez de a um contra-torpedeiro. O drone de número 17 desaparece do escopo do Mason. O de número 18 segue 10 segundos depois. O diretor de feixe trava num drone, mantém por 2 segundos, desliza assim que a asa falha e trava no próximo. O ritmo torna-se visível ao longo de 3 ou 4 engajamentos. 2 ou 3 segundos de posição mantida. Depois um deslize, depois mais um splash, como um metrônomo marcando o tempo na manhã ruim do coronel. Isso é o tempo de permanência. E o tempo de permanência é como um laser faz seu trabalho. Um míssil destrói um alvo chegando perto o suficiente para detonar uma ogiva por perto, e a explosão e os estilhaços cuidam do resto. Um laser destrói um alvo estacionando uma coluna focada de luz em um único ponto, a raiz da asa, uma superfície de controle, qualquer lugar onde a fuselagem seja fina e estrutural. O feixe fica lá tempo suficiente para o calor quebrar a estrutura. Na potência do Locust, isso leva de 2 a 4 segundos contra a pele de fibra de vidro do Shahed 136. A fibra de vidro descolore, empena e falha. A raiz da asa cede e a fuselagem perde sustentação. Um míssil é um soco, um golpe e acabou. Um laser é um maçarico mantido contra um único rebite até o rebite ceder. Física diferente, tempo diferente e uma grande consequência. Um laser só consegue lidar com um drone de cada vez. Quanto mais rápido o sistema consegue mudar de alvo para alvo, mais drones ele para antes de chegarem às defesas próximas do porta-aviões. Uma frente de mau tempo chega do sudeste. Os mares sobem, o spray de sal sobe mais alto nas ondas, o horizonte fica borrado com a umidade mais pesada, e a visibilidade do convés de navegação do Bush cai de 12 milhas náuticas para 9, depois para 8. O próximo engajamento do Locust começa no ritmo padrão. Trava, permanece, 2 segundos, 3 segundos. O drone ainda está voando. Em 5 segundos, a superfície da asa chamusca, mas aguenta. Em 6 segundos, a fuselagem finalmente tomba. O próximo engajamento encontra o mesmo problema em 5 segundos. E o drone depois desse leva 7 segundos completos, antes de a asa ceder. O ritmo está quebrado. Essa é a maior fraqueza do laser. O laser é uma coluna focada de luz, e qualquer coisa entre o diretor de feixe e o alvo dispersa os fótons e absorve a energia. Isso inclui vapor d'água, sal marinho, poeira, fumaça, neblina e hidrocarbonetos no ar de uma plataforma de petróleo em chamas. O feixe chega ao alvo com menos potência do que saiu. O alcance efetivo cai e o tempo de permanência precisa se estender para compensar. Compare isso com tentar ler uma placa de rua através de um para-brisa coberto de neblina matinal. A placa ainda está lá, os faróis ainda funcionam, mas metade da luz nunca atravessa o vidro. Um engajamento do Locust que leva 3 segundos ao ar limpo pode levar 6 em alta umidade marinha. E em neblina densa, o sistema pode falhar completamente. Com o aumento da umidade, a taxa de acerto cai e 2 drones a mais escapam enquanto o container ainda está trabalhando em sua fila. Mas não importa. O sistema CIWS do porta-aviões trata rapidamente desses drones. 25 drones abaixo, 23 ainda vindo. O contador de lançamento do Mason não se moveu. O enxame era a isca e a armadilha estava esperando esse momento. No display tático do coronel,
A contagem de drones cai mais rápido do que seu modelo previa. Os americanos claramente têm uma nova arma, mas ele não precisa saber o que é para executar a próxima fase. Ele dá a ordem. 2 novos contatos aparecem no radar, esse PY-1D do Mason, o principal sistema de busca aérea do contratorpedeiro, um painel de matriz em fase montado na superestrutura que rastreia centenas de contatos ao mesmo tempo. Os contatos estão acelerando a partir de lançadores costeiros, subindo brevemente para ultrapassar uma crista costeira e depois descendo para arrasar as ondas a cerca de 4,5 metros de altitude. Velocidade Mach 0,4. Tempo estimado de chegada no curso atual: 4 minutos e 12 segundos. Eles estão cortando o Golfo como uma lâmina em direção ao grupo de ataque. A pergunta óbvia é: o Lockheed consegue parar um míssil de cruzeiro? O Lockheed tenta primeiro. O diretor de feixe gira, trava no contato líder e mantém a permanência por 2 segundos, 3 segundos. Mas o contato se move tão rápido pela geometria do engajamento, 3 vezes a velocidade angular de um Shahed 136, que a permanência se rompe. O sistema desliza, readquire, permanece novamente e se rompe novamente. A superfície da asa chamusca, a fuselagem aguenta e o contato continua vindo. É o Shahed 238 e é mais rápido do que qualquer coisa para a qual o Lockheed foi construído. Ele usa a mesma família de fuselagem que o drone de ataque unidirecional iraniano padrão, mas os engenheiros iranianos trocaram o motor a pistão de 4 cilindros por um microturbojato. É como tirar o motor de um cortador de grama de um kart e colocar um motor de motocicleta. Mesma estrutura, 3 vezes a velocidade. De repente, um problema muito diferente para o laser. A velocidade salta para 500 km por hora, 3 vezes a do Shahed 136. Algumas variantes carregam um buscador eletroóptico e infravermelho no nariz, o tipo projetado para travar no casco de um porta-aviões, exatamente como o Bush. Pense nisso como uma câmera no nariz do míssil que reconhece a silhueta de um navio da mesma forma que seu celular reconhece seu rosto. Uma vez que vê o que está procurando, vai direto para lá. A matemática de permanência fica brutal com a velocidade. O Lockheed consegue derreter fibra de vidro em 2 a 4 segundos, mas somente se o feixe ficar estacionado no mesmo centímetro quadrado da fuselagem durante toda a permanência. Alvos mais rápidos significam que o diretor de feixe precisa girar mais rápido para acompanhar o movimento angular do contato pelo céu. Acima de certa velocidade, o rastreador simplesmente não consegue manter a permanência firme o suficiente em um único ponto. E o feixe continua deslizando do ponto que deveria quebrar. É a diferença entre segurar uma lupa sobre uma folha parada versus uma folha presa a uma pá de ventilador em movimento. A mesma lupa. Um problema completamente diferente. O Lockheed não consegue parar o Shahed 238. O oficial de ação tática do Mason, a única pessoa no navio que decide o que é disparado e quando, solicita o engajamento cinético. Uma solução de interceptação é preparada. Uma célula de lançamento vertical aparece no painel de disparo e a tripulação se prepara para a sequência de lançamento. Então, outra coisa acontece primeiro. Uma torreta selada na superestrutura do Mason gira para a frente. As ópticas rotacionam dentro da carcaça, mas nenhuma abertura que pareça uma porta de canhão se abre. Sem flash de disparo, sem lançamento de míssil, sem ação visível de qualquer tipo. Apenas um pulso rápido e tênue enquanto a torreta rastreia o Shahed 238 líder em sua janela de engajamento. O caminho de voo do Shahed 238 começa a oscilar. O buscador no nariz, o que deveria estar travado no casco de um porta-aviões, não está mais travado em absolutamente nada. O piloto automático continua voando com o último comando direto para a água vazia. O míssil sobrevoa o grupo de ataque a 4,5 metros de altitude. Nunca vê o porta-aviões e mergulha no oceano 3 milhas náuticas além da formação. Splash.
O que acabou de cegar esse míssil é o Odin, o interdictor de ofuscamento óptico, e ele está nos contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos desde 2020. O Odin é um laser de baixa potência que não queima nada. Em vez disso, ele inunda o buscador óptico de uma ameaça vinda com tanta energia laser que a câmera e o sensor infravermelho ficam saturados ou simplesmente fritos. O buscador eletroóptico do Shahed 238 é exatamente o tipo de sensor que o Odin foi construído para derrotar. Vários contratorpedeiros da classe Arleigh Burke o carregam há anos, implantado em toda a frota muito antes de o Locust aparecer no Bush. O coronel iraniano acabou de perder seus mísseis de cruzeiro para um sistema que a Marinha dos Estados Unidos tem operacional há 6 anos. É como levar um farol alto na cara numa estrada de mão dupla à noite. Você não está machucado, não saiu da estrada, mas por esses 3 segundos você não enxerga absolutamente nada à sua frente. Uma vez que o Odin satura o buscador, o míssil perde o travamento. O piloto automático continua voando no mesmo rumo que tinha quando perdeu o travamento. E a ogiva acaba em água vazia. Custo para derrotar: mais $1 de eletricidade. Em Bandarabas, o coronel observa os 2 contatos apagarem em seu display em sequência. Ele havia construído o ataque de hoje em torno desses 2 mísseis, assumindo que os americanos queimassem 10 interceptores tentando pará-los e contando com pelo menos um deles passar. Eles queimaram 0, e ele ainda não entende o que aconteceu.